noite a todos, espero que estejam todos bem. Hoje damos continuidade a mais uma parte do texto que a gente vem trabalhando, que é o Denkoroku, né, que é o registro sem forma da transmissão da iluminação, um comentário contemporâneo sobre o Denkoroku de Keizan Zenji. E são comentários de Inoue Genroshi, né? A gente está trabalhando com esse livro. A tradução é do japonês para o inglês é de Daigaku Rumei Keiko Omai, e para o português foi feita pelo Choshin-san. Antes de iniciar, vamos juntar nossas mãos, palmas com palmas, e dar seguimento ao Kai Kyoge. Kai Kyoge Mojo Jinjin Mi Myoho Hyaku Senman Gonam Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujo Jinjin Mi Myoho Hyaku Senman Gonam Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Bem, o Denkoroku, ele é um trabalho muito importante de Mestre Keizan. Eu poderia dizer que talvez seja uma das grandes obras que Mestre Keizan nos deixa. E agora nós estamos trabalhando o segundo capítulo, né? O segundo caso, por assim dizer, que é o caso de Ananda. Nós já nos encontramos há 4 vezes, né? E estamos trabalhando em cima desse texto. Agora, dando continuidade Esse é o texto, né? Só para voltar lá, o registro sem forma da transmissão da iluminação, um comentário contemporâneo sobre o Denkoroku. Capítulo 2, Ananda, né? Segundo caso. Agora nós já estamos nos comentários de Inoue Genroshi, né? E no encontro anterior nós falávamos sobre a questão da face original, né? E revelar a face original, e que a Okesa, né? Que esse manto que cobriu Ananda, né? Quando Ananda realiza o despertar, é essa face original, né? Essa percepção da face original. Isso é muito bonito, Genroshi pontuar sobre isso, né? E pontuar sobre e explicar, dar essa chave de interpretação, né? Sobre o que é esse manto, o que é esse kasaya, né? Esse manto, essa okesa que é transmitida, né? E que foi transmitida. Então, só para voltar, né? Nós estávamos
aqui nessa parte, né? Terminando essa parte, né? Já que não experimentaram grande iluminação, preferem ignorar este assunto, aliando-se com a visão da maioria e insistindo que simplesmente não é possível para as pessoas de hoje realizar o despertar, né? Mas se for o caso de as pessoas se for o caso de que as pessoas hoje nunca serão capazes de alcançar grande iluminação, então devemos queimar todos os sutras e comentários, porque não há utilidade no ensino disso. Se alguém diz a grande iluminação é alcançável, quando apenas uma explicação disso é transmitida sem a realização real, então a declaração dessa pessoa seria uma mentira. Isso é lógico. Nesse sentido, isso é algo sobre o qual nós, monges de hoje, devemos realmente pensar e refletir, né? E aí, Guien Roche traz essa reflexão, né? Assim, até que ponto, né, a gente está preso a esse meandro de palavras, né? Então, dando continuidade ao texto, Mestre Keizan continua, né? Se fossem um só e os mesmos, e aí sobre a questão da transmissão e que Ananda junto com Makakasho teriam recebido ao mesmo tempo, né? E aí tá entrando nesse aspecto, né? Então, se fosse um só e os mesmos, então Ananda, como um arahat com as 3 consciências e 6 poderes supranormais, isso a gente já comentou alguns encontros atrás, teria recebido a incumbência do Tathagata e se tornado conhecido como o segundo ancestral Ananda. Como poderia ter existido alguém que superasse Ananda na compreensão dos ensinamentos dos sutras? E aí Guien Roche comenta, né? Mesmo que Ananda fosse uma pessoa digna, a ponto de não haver ninguém igual a ele na compreensão dos sutras e comentários, ele ainda não poderia estar verdadeiramente satisfeito e libertado apenas com isso. É isso que é dito aqui, né? Se tivesse existido alguém que superasse Ananda, então teríamos de admitir que o verdadeiro Dharma é o mesmo que o significado dos ensinamentos. E aí, esse é um ponto importante da gente pensar, refletir, né? Mestre Keizan aponta isso e daqui a pouco o Guien Roche vai comentar sobre isso, né? Se dissermos que eram simplesmente idênticos, então por que ele, Ananda, prestara serviço por 20 anos e depois obteve compreensão no contexto de derrubar o mastro da bandeira? E aí Keizan Zenji está apontando que o problema reside aí, nessa relação, né? Sabemos com isso que o significado dos sutras, sabemos com isso que o significado dos sutras, que é o significado dos ensinamentos, certamente não deve ser tomado como o caminho dos professores ancestrais. E esse é um dos pontos que marca a tradição do Zen, né? E do Zen da nossa escola, do Zen Soto. Todos pensam que o Buda Dharma, que o Dharma de Buda, é algo que devem aprender e tomar e tornar seu. É o mesmo com a prática do Zazen. As pessoas tentam adotar o Zazen como uma forma, como uma configuração. Mas não é isso que você deve fazer no Zazen. E aí Guien Roche vai começar a explicar o que está por trás do Zazen, né? Qual é o esqueleto do Zazen. Quando você abandona toda a tentativa
de adquirir ou aprender qualquer coisa, e há não eu que adquire ou aprende, aí permanece a realidade que você vive o tempo todo. Portanto, Zazen é cessar o uso de todos esses métodos inúteis. Isso é chamado de Shikantaza, apenas sentar. Shikantaza é o Zazen autêntico porque, na realidade, o caminho está no próprio caminho o tempo todo. Shikantaza vai na direção de ser verificado por essa realidade. Simplesmente ir nessa direção certamente os levará a alcançar o caminho. Se não penetrou na mente Buda, como poderia receber a transmissão do seu selo da mente? E aí, mestre Keizan perguntando, né? Dando essa provocação. E aí Genroshi diz: isso está certo. Dizemos transmitir, mas não há semente a ser transmitida. Não é que esse corpo-mente tenha algo absoluto. No entanto, se vocês de fato penetrarem a mente Buda, é assim que ela se torna. Vocês receberão a transmissão do selo da mente. Em ambos os casos, o eu é descartado. Quando vocês virem seu verdadeiro eu no momento em que o eu conceitual está morto e desaparecido, perceberão que vocês sempre foram o Dharma. Pela primeira vez, vocês saberão que todos os professores ancestrais eram assim. Vocês verão todas as coisas como elas são. Sim, é assim que é. E então falará sobre isso. Um verdadeiro professor examina e verifica essa realização. E basta ser firmemente apenas isso. Essa é a transmissão do selo da mente. E é muito interessante, né? Porque quando a gente para ouvir essas palavras de Genroshi, algumas coisas ficam muito claras, né? Ele aponta o que é o esqueleto do Zazen e aponta como se verifica esse esqueleto, né? Genroshi, ele é muito generoso, né? Porque quando ele diz, né, as pessoas tentam adotar o Zazen como uma forma, como uma configuração, mas não é isso que você deve fazer no Zazen. E aí é interessante porque o Zazen ele está além dessas tentativas de conceitualização e forma. Então, mesmo quando eu explico para os meus alunos, e eu geralmente faço isso, né? Eu explico, olha, o Zazen, ele é... O que é o Zazen? É Jhana Yoga, né? É uma das práticas de... É uma das yogas, né? É a absorção meditativa. É o conceito de absorção meditativa. Mas isso é um labirinto também, né? Então, quando eu explico, então o Zazen é Jhana Yoga, e aí como é que a gente pratica Jhana Yoga? A gente tem duas técnicas aqui simultaneamente acontecendo, né? A gente tem Shamatha e a gente tem Vipassana. Shamatha é Shanti, é pacificar, paz, Mata é mente, né? Então, é pacificar a mente, pacificar os fluxos mentais. E Vipassana é observar esses fluxos mentais, né? Então, quando você funde essas duas coisas, você entra em absorção meditativa. Isso eu estou dando para vocês a configuração. Eu estou explicando, olha, é isso que acontece. Só que não adianta eu explicar isso. Se você não senta e pratica, não adianta. E é a prática. Assim, eu posso mostrar todas as portas para vocês, só que eu não consigo atravessar elas por vocês. E é isso que acontece aqui.
Esse caso, ele está girando o tempo todo em torno desse ponto. Shakyamuni Buda ensinou o Dharma. Ananda viveu com Shakyamuni Buda durante mais de 20 anos, juntos pelo menos, né? E mesmo assim, Ananda não realiza o caminho. Por quê? Porque ele estava preocupado em entender como fazia a porta. Ele não estava preocupado em atravessar a porta. Então Ananda seria um excelente carpinteiro. Ele olharia a porta de madeira e consigo fazer essa porta nessa medida, com essa fechadura, com esse detalhe. Só que ele não consegue passar pela porta que ele mesmo faz. E isso é muito interessante, né? Porque aí ele se prende nessas palavras, ele se prende no labirinto que as palavras causam, né? E em seguida, Gien Roshi, ele traz que não adianta você saber essas configurações. E aí é aquilo, né? Gien Roshi, logo em seguida no texto ele fala: quando você abandona toda tentativa de adquirir ou aprender qualquer coisa, e aí ele coloca, né? E há não eu que adquire ou aprende, ou seja, até mesmo esse não eu que a gente tanto almeja, né? Ainda tem algo sutil ali que está adquirindo e aprendendo, né? Ainda tem esse conceito de não eu, né? Aí permanece a realidade que você vive o tempo todo. Portanto, Zazen é cessar o uso de todos esses métodos inúteis de perceber a realidade. Isso é chamado de Shikantaza, apenas sentar. Shikantaza, apenas sentar, é o Zazen autêntico, porque na realidade o caminho está no próprio caminho o tempo todo. Shikantaza vai na direção de ser verificado por essa realidade. E é incrível isso, né? Esse termo é muito bonito, né? Vai na direção de ser verificado por essa realidade. Ou seja, quando a gente se senta em Zazen, a gente, apenas sentado, permite que a realidade nos transpasse de tal forma que ela mesma, a realidade, verifica a nossa existência dentro da própria realidade. Aí os professores de física piram. Porque é incrível isso, né? É você permitir que a real natureza de todas as coisas esteja ali, manifesta. É você simplesmente estar ali, sendo manifesto por ela. Mas toda vez que a gente tenta explicar isso com conceitos, com palavras, a gente fica preso nos conceitos e nas palavras, né? Que foi o que o nosso amigo Ananda fez, né? Simplesmente ir nessa direção certamente os levará a alcançar o caminho, na direção do Shikantaza, né? E aí quando ele fala, logo em seguida ele vai falar sobre a transmissão e sobre se não penetrou na mente Buda, ou seja, nessa mente que está ali manifestando o caminho, né? Que é essa realidade que nos transpassa o tempo todo, como poderia receber a transmissão de seu selo da mente, né? E aí esse é um questionamento que Mestre Keizan faz do porquê que Buda Shakyamuni não transmite para Ananda e sim para Makakasho. Então tem alguma coisa que aconteceu ali que é para além de entender teoricamente os ensinamentos, né? Tem ali uma prática, né? E aí Gien Roshi vai pontuar sobre isso, né? Isso está correto. Dizemos transmitir, mas não há semente a ser transmitida. Não é que esse corpo-mente tenha algo absoluto. No entanto, se vocês de fato penetrarem a mente Buda,
É assim que ela se torna. Vocês receberão a transmissão do selo da mente. Em ambos os casos, o eu é descartado. Quando vocês virem o seu verdadeiro eu, no momento em que o eu conceitual está morto e desaparecido, perceberão que vocês sempre foram o Dharma. Pela primeira vez, vocês saberão que todos os professores ancestrais eram assim. E é muito bonito isso. Porque olha só o que está acontecendo ali. Quando a gente percebe um objeto, uma xícara, né? Eu estou aqui olhando essa xícara e eu estou olhando esse fenômeno que está manifesto aqui, né? Como xícara. Quando eu percebo isso diferente de mim, esse eu que percebe surge. Isso é epistemologia budista clássica, né? Então, esse eu que percebe surge por um equívoco, digamos assim, né? De que esse eu está percebendo essa xícara como algo separado de mim. E aí isso vai para tudo no universo. E aí essa percepção equivocada é que permeia a nossa percepção e a nossa relação com todos os objetos, com todos os dharmas, com todos os fenômenos. Só que quando a gente percebe esse eu verdadeiro, quando a gente apenas se senta e permite que essa real natureza de todas as coisas nos transpasse de tal forma a que não exista mais diferença nenhuma, toda essa conceitualização cai. É como o Shakyamuni levantando a flor. É como Mahakasyapa, né, Makakasho, falando para Ananda, Ananda, e aí Ananda responde, eu, sim, sem separação entre o próprio Makakasho e o próprio Ananda. E aí Makakasho, abaixa a bandeira, né? Deixa cair todas as marcas de fenômenos, deixa cair toda a sua conceitualização. E aí Ananda realiza o grande despertar, né? E aí o grande manto aparece em cima de Ananda, né? Não é um manto figurativo, não é um manto físico, né? Mas é a face original, é a percepção da face original que está permeando tudo ali o tempo todo, né? E aí quando o Guien Hiroshi fala isso, é muito bonito, né? Porque vocês verão todas as coisas como elas são. Sim, é assim que é. E então falarão, né, sobre isso, sobre essa percepção. E aí o verdadeiro professor examina e verifica essa realização. E basta ser firmemente apenas isso. Essa percepção. Esse olhar profundo e verdadeiro para a realidade. Essa é a transmissão do selo da mente, né? Então, no processo de transmissão de Buda Shakyamuni para Makakasho, de Makakasho para Ananda, e de sucessivos mestres e mestras ancestrais até chegar nesse momento atual, nessa nossa geração, isso é verificado, né? Então, às vezes, o aluno ele não percebe. O aluno próprio, muitas vezes, não percebe que naquele momento aconteceu a transmissão. E aí o mestre tem que simplesmente encostar nele, né? É quase como se chegasse assim e colocasse a mão nas costas, né? Oi, aqui, volta para a realidade. Pum! E aí tá. Então é isso, né? É como Shakyamuni Buda levantando a flor e olhando para Makakasho, né? E aí, a realidade que transpassa Shakyamuni Buda transpassa Makakasho. E aí eles se percebem como uma coisa só, né? Como o próprio Buda Shakyamuni olha para a realidade e ele se percebe como uma coisa só, e nesse momento, né, nessa ação de percepção
da própria realidade, né? Então é muito bonito isso, porque isso é algo que é verificado de geração após geração, né? Então, um dos fundamentos da tradição Zen é essa verificação, né? Bem, vamos voltar ao texto em si. Então aqui, essa é a transmissão do selo da mente. E aí, Keizan Zenji, né? Você deve saber que isso não depende de ouvir muito ou um vasto conhecimento. Mesmo se, por meio de um intelecto astuto ou uma audição aguçada, ele, Ananda, memorizasse todos os textos e sábios ensinamentos sem omitir uma única palavra, enquanto a mente não fosse penetrada, seria como se ele estivesse contando em vão o tesouro do vizinho. E aí Guien Hiroshi comenta, né? Todas essas coisas são inúteis. Conheço um praticante Zen que possui um vasto conhecimento dos sutras e realiza atividades cotidianas, como limpar o banheiro, de maneira exemplar. Ele realmente possui todas as qualidades exteriores de um homem do caminho de Buda. As pessoas, assim como ele próprio, acreditam que ele experienciou grande iluminação. No entanto, essa crença está completamente errada. A realidade, o caminho, não está relacionado a essas coisas. Gostaria que vocês cuidadosamente tivessem isso em mente. E novamente, né, Guien Hiroshi é muito generoso. É muito generoso porque muitas vezes a gente fica achando que está aí realizando alguma coisa, está fazendo alguma coisa especial e na verdade não, né? É apenas o nosso ego falando sobre as 10 mil horas de zazen que eu consigo. Não que seja ruim fazer 10 mil horas de zazen, é ótimo, né? Se a gente for fazer um cálculo base, qualquer um que tenha ficado um pouco mais de, não sei, 5, 6 anos no mosteiro deve ter conseguido essa marca. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso, né? Esse é que é o ponto, né? E aí, mestre Keizan continua aqui, né? O lamentável não é que os ensinamentos dos sutras careçam dessa mente, mas que Ananda ainda não a tivesse penetrado. Então não é que os ensinamentos dos sutras não têm essa mente que realiza o caminho, né? Tem, tá lá, tá explicado lá. É um manual de como fazer a porta, né? E a porta tá lá. Só que você tem que atravessar a porta, né? Na Terra Oriental e no Japão, quantos mais são aqueles que se baseiam na palavra escrita para compreender o significado, incapazes de aprender a mente dos sutras? Seja no Japão, na China ou na Índia, não é possível atingir isso por meio de tais coisas, das palavras escritas. Além disso, você deve saber que não convém menosprezar o caminho dos Budas. Ananda dominou os sábios ensinamentos de toda a vida do Buda. Quando, como discípulo de Tathagata, ele foi proclamá-los, quem não o ouviria? Isso significa que se você não seguir esse ensinamento verdadeiro, o caminho não será transmitido.
E essa é uma advertência potente, hein? No entanto, sabemos que ele serviu e seguiu Kashyapa, né? Nakakasho. E, após o seu grande despertar, ele novamente os proclamou. E aí, Gyan Roshi coloca, né? Esse é um ponto importante. Ananda realmente aprendeu muito e também foi fundamental na transmissão desses ensinamentos. Mas isso por si só era inútil. Foi a partir do momento do seu grande despertar que ele foi capaz de ensinar verdadeiramente. Mas então surgiu um problema. Sua autoconfiança em pensar que o caminho era a sua condição original tornou-se um obstáculo, pois um eu permanecia, né? A sua autoconfiança, né? Consequentemente, ele precisava realmente torná-lo seu, como descrito aqui. Assim como o fogo se combina com o fogo, se você quiser investigar claramente o verdadeiro caminho, e aí Gyan Roshi coloca, né? Se você deseja alcançar o verdadeiro caminho, então descartando sua visão de si mesmo, e aí isso é Mestre Keizan, sentimentos antigos, orgulho e arrogância, você deve retornar à sua mente de principiante e se unir à consciência Buda. Retornar à sua mente de principiante é abandonar completamente o eu. O eu conceitual com todos os seus apegos. E retornar ao eu anterior. A se ter qualquer aspiração por algo como transmitir o caminho. Esse é o significado de Shikan, a condição assim como é. Esse é o único meio para alcançar o caminho. E aí é muito importante, né? Retornar à sua mente de principiante é abandonar completamente o eu e retornar ao eu anterior a se ter qualquer aspiração por algo como transmitir o caminho. Ou seja, esse eu, né? Esse eu primeiro, né? Esse eu menorzinho, né? O eu conceitual com todos os seus apegos. Esse eu que surge quando eu olho a xícara e olho ela como algo distinto, né? É algo para além disso, né? É algo que está muito mais profundo, né? E é retornar à sua mente de principiante, né? É aquilo, né? Como se fosse a primeira vez que eu olhasse essa xícara. Eu olho essa xícara há anos. Essa xícara aqui, esta daqui em específico, me acompanha há muitos anos, desde que eu morava no Japão e que eu morei no mosteiro, no templo de Jōmandi, né? Na época que eu estava num intercâmbio entre Sojiji e Jōmandi. Jōmandi foi o primeiro templo de Mestre Keizan, né? E aí eu morei lá durante 6 meses para ajudar o abade de lá e eu ganhei essa xícara, né? Então, quando eu olho para essa xícara agora nesse instante, é como se aqueles momentos todos que aconteceram antes não existissem, né? Essa xícara está existindo agora, nesse instante, né? Essa realidade está existindo agora, neste instante, né? Neste tempo, né? Por isso que o conceito de Uji, de Mestre Dogen, é fundamental para entender, de fato, a realização do caminho, né? Esse ser-tempo, né? Esse ser que existe dentro do tempo está aqui permeando tudo, né? Mas vamos voltar ao texto, né? Então, no episódio supramencionado, Ananda há muito pensava que o kasaya, né, que o manto, o brocado, o manto de brocado, né,
de ouro havia sido transmitido e que Kashyapa, Makakasho, era um discípulo do Buda. Apenas isso. Apenas um discípulo, né? E que não havia mais nada a acrescentar. Ou seja, ele próprio, Ananda, não entendia que Kashyapa, Makakasho, tinha recebido o selo da mente. É isso que está sendo dito aqui, né? É isso que o Mestre Keizan está tentando explicar aqui, né? No entanto, depois de seguir e servir intimamente Makakasho, Kashyapa, ele, Ananda, também pensou que havia algo mais a penetrar, algo além dos ensinamentos, porque, veja, ele viveu com Buda Shakyamuni, e aí Buda Shakyamuni era a própria manifestação do Dharma, né? E aí ele vai e vive mais 20 anos com Makakasho, com Mahakasyapa. E durante esse tempo, ele viu que Kasyapa tinha realizado alguma coisa diferente, né? Quando Kashyapa soube que era a hora certa, e, bem, todo mundo é assim, isso deve ser exatamente assim, sabendo que Ananda havia chegado a um ponto crítico de compreensão, Kashyapa chamou Ananda, assim como o surgimento de um eco após um chamado ao espírito do vale. E é assim que estamos agora. É misterioso. Este som, inevitavelmente nos tornamos um com ele, independentemente de tentarmos ouvi-lo ou não, de tentarmos nos tornar um com ele ou não. No Samadhi do Espelho Precioso, há a frase: quietamente ele brilha intensamente. Aqui, quietamente significa que não movemos a mente de forma alguma, independentemente de tentarmos ouvi-lo ou não. Enquanto não fazemos nada, porque esse som é tão claro dessa maneira, quietamente ele brilha intensamente. É tão claro assim, não é? Tal expressão retrata a natureza da realidade. E aí, Kien Roshi, ele é pontual, né? Ele está dizendo assim, independente de você querer ou não, né? Então, se a pessoa tem a faculdade da audição, quando se faz isso, esse som vai entrar aí, você querendo ou não. Se você tem a faculdade da visão agora, nesse instante, e você está olhando para essa tela de computador ou de celular, você está me vendo, querendo ou não. Eu entro na sua percepção, na sua consciência de visão. Você querendo ou não. A real natureza de todas as coisas está fazendo isso com a gente a todo instante. A gente querendo ou não. Essa mente do despertar, essa mente iluminada está manifestando isso o tempo todo. Esse tempo que corre, que a gente observa, é a própria manifestação do despertar. Você querendo ou não. Você estando acordado ou não. E aí a grande questão é essa. O grande convite é esse, acorde. Acorde, né? Desperte. Bodai. Não é à toa que a palavra é essa, né? Porque está aqui. Está aqui o tempo todo, né? É como se a gente estivesse o tempo todo deitado numa cama, né? E aí está a real natureza de todas as coisas. O tempo todo, eu não sei vocês, né? Minha mãe tinha o costume de me acordar puxando o meu pé. Porque acordar balançando ou falando pode assustar muito, né? Então assim, dá um puxado de leve assim no pé, encosta no pé devagarzinho, aí a pessoa, opa, acorda. A real natureza de todas as coisas é essa mãe, né? No caso, no exemplo que eu dou da minha, né?
Mas seria essa mãe cuidadosa querendo nos acordar. Essa Prajnaparamita, né? Essa sabedoria manifesta, puxando assim o nosso pé devagarinho e falando: acorda, acorda, oi, acorda. De vez em quando, Prajnaparamita mete a mão no peito assim, pá, aí a gente vai. De vez em quando isso acontece, né? É raro, mas acontece de vez em quando. De vez em quando acontece, né? Aí a gente tem um ou outro expoente dessa manifestação do despertar, né? Mas geralmente Prajnaparamita é uma mãe carinhosa que puxa o pé assim devagarinho. Oi, acorda, acorda, né? Porque essa real natureza de todas as coisas, ela está perpassando a gente querendo ou não, o tempo todo. O problema é que a gente continua dormindo, né? A gente continua nesse estado de ignorância, achando que essa xícara é algo separado de mim. E aí quando olha isso, esse eu que olha essa xícara separada surge, né? Ou vocês podem achar que esse eu que bateu a palma agora é separado de vocês que estão ouvindo a palma. E não é. É a mesma coisa, né? É esse som que tá entrando aí. E tá deixando inclusive o editor louco, provavelmente, na hora de editar isso daqui. O áudio vai estar uma maravilha. Mas brincadeiras à parte, é isso, né? Assim, é essa real natureza de todas as coisas que está perpassando a gente o tempo todo, né? Então, o texto ele continua, né? E aí, quando essa real natureza perpassa todas as coisas, né? Aí Ananda respondeu imediatamente. Foi como uma faísca saltando da pederneira, né? Pederneira, para quem não sabe, é uma pedra que você bate e aí sai uma faísca de fogo. Sai uma faíscazinha que é a ignição para fazer uma fogueira, né? Essa imagem do fogo é interessante. Quando uma pedra é atingida por outra pedra, uma faísca saltando da pederneira. Essa expressão também se aplica à natureza disso. Estando separado dessas coisas e desapegado das antigas visões humanas, há claramente um movimento natural. Essa coisa misteriosa está acontecendo. Portanto, não convém menosprezar o caminho dos Budas. E aí essa é uma advertência muito forte de Gyen Roshi, né? Keizan Zenji continua, né? Embora tenha chamado Ananda, ele não estava chamando por Ananda. É isso que Keizan Zenji quer lhe dizer a partir da própria experiência dele. Dele, Keizan. Chamar Ananda pode soar como chamar uma pessoa chamada Ananda, mas não é isso. Há a história de um ancestral que gritou: "Ei, atendente! Ei, Disha!" Com o que o atendente veio. Então, bem na frente do atendente, ele disse: "Chamei o atendente, o que você está fazendo aqui?" E ele gritou: "Você, vem aqui!" E quando a pessoa veio, ele disse: "Chamei você, o eu verdadeiro." Então, não há motivo para você, o eu conceitual, vir aqui. É esse tipo de situação que está aparecendo aqui no texto, né? Então, nem a resposta foi a de um eco. Não importa quão habilmente se responda a um mondô, né? a uma questão zen, né? Com a esperança de obter certa reputação. Tais coisas insignificantes não prestam. E Gyen Roshi é incrível aqui, né? É muito bonito ouvir isso, né? Porque as pessoas de vez em quando elas acham: "Ah, não, eu tenho que dar a melhor resposta pro mondô, tem que dar a explicação do mondô, né?" Quando na verdade a resposta é: que maravilha,
Que maravilha. Não importa o quão proeficiente, olha só, Genroshi é incrível, né? Não importa o quão proeficiente se é. Isso não vale de quase nada. Há pessoas que parecem iluminadas. É sabor Buda, né? É sabor iluminado. Mas a maioria delas é apenas hábil nesse tipo de coisa e boa em responder ao mundo. Elas o fazem como se estivessem numa peça de teatro. Há muito tempo eu costumava frequentar um grupo zen no templo Kokutaiji, em Hiroshima. Naquela época havia no grupo uma pessoa que havia praticado zen com 5 ou 6 abades de templos rinzais. Devido ao seu histórico de treinamento, ele era realmente habilidoso em transmitir koans. Então, apresentei o Mondo, né, a pergunta zen, sobre abandonar nascimento e morte. E ele respondeu muito bem, com total confiança e muito entusiasmado. Mas quando o perguntei se estava satisfeito com isso, ele disse: bem, não estou satisfeito. Então eu disse: bem, então não vale nada, não é? Qual o sentido de apenas aparentar que você transmitiu koans e está iluminado? Ele continuou frequentando aquele grupo zen em Hiroshima até o fim da sua vida. Mas não conseguiu chegar ao ponto de esclarecer seu verdadeiro eu. Existem pessoas assim. Derrube o mastro da bandeira em frente ao portão. Refere-se a um procedimento nas terras ocidentais, ocidentais na Índia, né? Em que, sempre que discípulos do Buda, bem como seguidores de outros caminhos, debatiam ambos os lados, erguiam bandeiras. E o lado que perdesse derrubava sua bandeira. Quando perdiam, isso sinalizava a derrota, sem tocar tambor ou sino. Podemos ver que essa era a tradição. Mahakasyapa, né, Macacachô, seguiu esse costume e disse: derrube o mastro da bandeira em frente ao portão. O que significa que o mundo foi completado. Isso quer dizer que Ananda realmente compreendeu todas as coisas. No episódio mencionado, também é como se Kasyapa, Macacachô e Ananda se enfrentassem e erguessem bandeiras. Nesse ponto, se Ananda já tivesse amadurecido, Kasyapa teria que recolher a sua bandeira. Isso é, um emerge e o outro submerge. E é isso mesmo. Genroshi vai dizer: não existem dois senhores. Não existem dois eus verdadeiros. O mundo de Macacachô, de Mahakasyapa, é o mundo de Mahakasyapa. E o mundo de Ananda é o mundo de Ananda. Eles não são intercambiáveis. Não importa o que aconteça. Existe a frase: por todo o céu e a terra, eu somente sou santo, né? Sou realizado, né? Eu somente realizei o caminho. Isso não é para dominar os outros. Não há nenhum sentimento de superioridade. Quando vocês realmente fizerem isso e virem por si mesmos, vocês entenderão. Mas não é assim que este episódio acontece.
Kasyapa, Makakasho, é um mastro. E Ananda também é um mastro. Mas, se supusermos que eles são mastros, então o princípio desse episódio provavelmente não será evidente. Sim, ambos são mastros. E, portanto, nada além disso aparece. Desse eu, né? Desse eu verdadeiro aqui no caso, ele está usando esse termo para exemplificar isso. Isso em si já é suficiente. É por isso que na transmissão do Dharma, um pinheiro transmite para um pinheiro. Um bambu transmite para um bambu. Cada ser é assim. Como se diz, o Dharma está amplamente presente em cada pessoa. Tudo o que é necessário para alcançar o caminho é penetrar verdadeiramente na realidade, o Dharma, com o qual você foi plenamente dotado. Você não tem que procurar outro Dharma, né? Um Dharma fora de você. Quando o mastro é derrubado, o mastro deve ser de fato evidente. Disse que, ao morrer a grande morte, a grande atividade aparece. É verdadeiramente assim. Uma vez que esta coisa, corpo-mente, né, realmente abandona o eu, então a atividade essencial dessa coisa, corpo-mente, será claramente perceptível. Será claramente perceptível. E é isso. Mestre Guien Roshi sendo Mestre Guien Roshi. Eu não tenho o que elogiar ou o que falar, né? São conceitos muito profundos que Guien Roshi está colocando aqui pra gente, né? São apontamentos muito precisos sobre o caminho, sobre a prática e sobre a realização. Algumas coisas, inclusive, aqui são referências diretas a esse processo de transmissão, né? E quando acontece esse processo de transmissão, existem pontos aqui que só quem viveu isso vai entender. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não é também só uma coisa restrita e alcançável para pessoas que viveram esse processo. É que na verdade esse processo está acontecendo o tempo todo. Só que a gente não está percebendo isso. A gente não está permitindo que a natureza seja a natureza, né? A gente não está permitindo que a face original se manifeste como face original, né? A gente ainda está olhando as coisas de forma equivocada, né? E aí como resolver isso? E aí é o que Guien Roshi nos lembra, né? Shikantaza. É isso. Hoje encerramos por aqui a minha fala. Deixo aí para vocês fazerem perguntas. O que quiserem comentar, perguntar, estamos aí. Fiquem à vontade. Eu sei, é um texto muito denso. E são muitas falas, são muitas camadas de ensinamento, né? Assim, é um texto que a gente deveria provavelmente voltar nele várias vezes, né? Guien Roshi é muito generoso na fala dele, né? E ele traz essa percepção, essa generosidade, assim, no que ele vai pontuando ao longo do texto, né? E nas chaves de interpretação que ele vai dando, né? Na verdade, isso aqui são palestras dele, né? Ele não escreve de fato isso, né? Ele tá falando, né? Ele tá comentando isso de forma direta, né? Então, assim, é provável que o que eu esteja fazendo aqui, falando aqui, esses vários encontros que a gente vai tendo ao longo disso tudo, na verdade,
provavelmente o que aconteceu foi um encontro sobre cada tema, né? E aí ele desenvolve aquilo, vai um Teixô, né? Ele vai num, mais do que num Teixô, né? Ele faz o que Mestre Keizan fez, né? Ele vai num Nentei, né? Ele vai investigando passo a passo esse processo, né? É muito interessante isso. Eco-san, por favor, fique à vontade. Boa noite, boa noite a todos, a todas. Mestre, duas perguntas. Uma de curiosidade. No final do texto, por último, no caso do, do, do monge que treinou com Rinzai, foi usada a palavra assim, transmitir koans. Tá? Essa é uma pergunta. Por que usa a palavra transmitir koans ou responder? Não usou a palavra, por exemplo, responder koans ou algo desse jeito. É mais uma curiosidade da forma como foi escrito. A outra é uma pergunta que está comigo há algum tempo. Sobre sua fala do papel de Ananda, um pouco vestindo a perspectiva mahayana, quando ele... Eu estou tentando reproduzir suas palavras, mas se é que eu as entendi também. Na perspectiva de que ele se dedicou tanto a guardar os ensinamentos, porque isso é um esforço humanamente enorme, e deixou de praticar o caminho. Tudo bem, eu entendi a pergunta dele. Então, você estava falhando, Eco-san, mas eu vou recapitular a sua pergunta. Vamos ver se eu a entendi bem. Você pontuou que tem duas perguntas. A primeira é sobre o caso no final em que o Guien Roche ele fala sobre um praticante num templo em Hiroshima que treinou com outros monges da Rinzai e aí nessa história tem o termo transmitir koans. E aí você quer entender um pouco sobre isso, não é? Essa foi uma pergunta. Eu tô colocando assim de uma forma meio geral, genérica, né? A outra pergunta que você faz é sobre, e aí isso eu falei, eu acho que foi no nosso primeiro ou no nosso segundo encontro, a questão do papel de Ananda, né? Como o bastião dos ensinamentos, por assim dizer, né? Aquele que de forma voluntária resolve guardar os ensinamentos para memorizar tudo, se preocupar em memorizar tudo e aí depois eu resolvo isso daqui. Deixa eu aprender primeiro isso daqui tudo, depois eu pratico e resolvo, né? E aí como uma perspectiva mahayana do próprio Ananda, né? De ele de forma generosa se dar o seu tempo de vida para, em vez de realizar o caminho, aprender e gravar e guardar todos os passos do caminho, né? Então, assim, em vez dele atravessar a porta, ele se preocupou em como é que a gente faz essa porta, né? Se a gente vai atravessar ou não, isso é outra história, depois a gente resolve. Mas como é que a gente faz a porta, né? Ele se preocupou com isso. E aí uma e aí eu coloquei isso lá no primeiro ou no segundo encontro, que é a perspectiva mahayana de Ananda, né? De Ananda com essa generosidade doar-se
nesse aspecto. Foram essas as duas perguntas? Então vamos à primeira, vamos tratar da primeira. Que a primeira eu acho muito interessante. Não que a segunda não seja, mas a primeira é bem interessante. Quando a gente está lá no texto, né, eu vou voltar ao texto. Quando as pessoas parecem iluminadas, né? Guien Hiroshi coloca, né? Há pessoas que parecem iluminadas, mas a maioria delas é apenas hábil nesse tipo de coisa e boa em responder a mundo. Então é assim, é sabor Zenji, né? É sabor mestre do Dharma, né? É sabor praticante profundo, né? Elas o fazem como se estivessem numa peça de teatro. Palavras de Gen Hiroshi. Há muito tempo, eu costumava frequentar um grupo zen no templo Kokutaiji, em Hiroshima. Naquela época, havia no grupo uma pessoa que havia praticado zen com 5 ou 6 abades de templos Rinzai. Devido ao seu histórico de treinamento, ele era habilidoso em transmitir koans. Ou seja, ele era habilidoso em pegar o koan e transmitir para as pessoas. Então, apresentei o mundo sobre abandonar nascimento e morte. E ele respondeu muito bem, com total confiança e muito entusiasmo. Mas quando o perguntei se estava satisfeito com isso, ele disse, bem, não estou satisfeito. Então eu disse, bem, então não vale nada, não é? Qual é o sentido de apenas aparentar que você transmitiu koans e está iluminado? E aí, esse é o ponto, né? Eco-san pegou o ponto exato da questão, né? Qual é o sentido de apenas aparentar, né, sabor Zenji, que você transmitiu koans e está iluminado? Ele continuou frequentando aquele grupo zen em Hiroshima até o fim da sua vida, mas não conseguiu chegar ao ponto de esclarecer o seu eu verdadeiro, o seu verdadeiro eu. Existem pessoas assim, né? Muitas vezes a gente é habilidoso na hora de transmitir, ensinar alguma coisa, mas de fato a gente ter compreensão dessa coisa já é outra história, né? Então, assim, é como um professor de matemática. Ele pode ser muito hábil em dizer que 2 mais 2 são 4. Mas ele pode ter dificuldade em pegar 2 pedras e juntar com 2 pedras e contar empiricamente que aquilo dali são 4 pedras. De fato, ele entendeu, ele compreendeu intelectualmente aqueles conceitos, aquele koan. E muitas vezes acontece isso com a gente. É muito fácil, principalmente na atualidade, em que a gente tem acesso a todo o conhecimento já produzido pela humanidade, ou quase todo, né? O que sobrou de achado arqueológico até os dias de hoje, a gente tem acesso a isso tudo. De uma forma ou de outra, a gente tem uma coisa que é o que a gente está usando agora, inclusive, que é chamada internet, em que a gente consegue acessar esses bancos de dados que sejam, né?
ou essas bibliotecas, ou enfim, a gente consegue acessar todo o conhecimento produzido pela humanidade. Isso não significa que a gente saiba todo o conhecimento produzido pela humanidade. Isso não significa que a gente, de fato, realizou todo esse conhecimento. Então, assim, as pessoas elas podem ser, e são, muito hábeis em decorar as coisas. Isso é uma habilidade humana. E é por isso, inclusive, que existe uma coisa chamada teatro. O teatro ele existe porque a gente consegue decorar as histórias a tal ponto que a gente consegue reproduzi-las nos mínimos detalhes, com as vírgulas precisas e com as entonações certas. Então, eu posso pegar agora e dizer: mestre, o cachorro tem natureza Buda? E aí eu posso fazer o papel do mestre. Mu. E aí eu volto aqui. Ah! Realizei. Eu posso fazer isso dessa forma absurdamente caricata, como eu posso fazer isso inclusive num ato litúrgico. E aí os atos litúrgicos são esses simulacros também. Olha só que interessante. Então, um ato litúrgico, ele também é um simulacro de um processo de despertar. Porque naquele instante, o oficiante, por um exemplo, isso eu estou falando da nossa escola, eu não posso falar de outras escolas de budismos, eu estou falando da escola Soto Zen. No ato litúrgico, o oficiante é o próprio Buda. É a própria manifestação de Buda. E aí naquele instante é Buda oferecendo incenso para Buda. Buda cumprimentando Buda. Buda tomando refúgio em Buda. Teoricamente é isso. Se de fato é isso. Então, na tradição Rinzai, uma das marcas de saber que a pessoa de fato realizou o caminho é a pessoa ser proeficiente nos koans. Né? Então, este é o som de 2 palmas se batendo. Qual é o som de uma palma se batendo? Realizei o caminho. E aí eu estou fazendo aqui de forma anedótica, né? Mas esses koans, eles são importantes para a gente entender como é que se quebra o fluxo mental. Como é que se quebra a percepção equivocada da realidade. Porque a gente, de forma equivocada, interage e percebe a realidade. Então, os koans, eles, dentro da metodologia da escola Rinzai, eles vão servir para isso. E aí, o que os praticantes Rinzai fazem? Eles, claro que eles praticam Zazen também, só que eles dão muita atenção a um conjunto ou a alguns conjuntos de koans. E aí eles estudam isso. E aí eles se tornam proeficientes em decorar esses koans. E aí alguns, de fato, realizam esses koans. E têm a capacidade de transmitir o Dharma manifesto por detrás daquela percepção do koan. Porque o koan é isso. É a realização do Dharma, e aí, de uma forma, existe um meio hábil, linguístico, para você demonstrar, comprovar isso. E aí surge o koan. Tanto é que Mestre Dogen, uma das primeiras coisas que a gente tem no Shobogenzo, quando a gente abre o Shobogenzo, ou é o Bendoa, dependendo da edição, ou é o Genjo Koan, que é o koan de realizar a própria realidade, como um koan. No sentido de que a própria realidade quebra essa percepção equivocada de perceber a realidade. E aí, eu estou usando um monte de palavras, e as palavras são perigosíssimas. E a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando a gente vê essa história, né, transmitir koans tem 2 significados aqui. Tem o significado de fato, transmitir
aquela percepção da real natureza de todas as coisas, que é para além dessa percepção equivocada, e tem o sentido de transmitir realmente quase como uma peça de teatro, né? Ou um poema que você decora, né? Por um exemplo, né? Eu gosto muito de Fernando Pessoa. E aí em mensagens ele escreve, né? Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fostes nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele espelhou o céu. De forma proeficiente, eu decorei esse poema. De fato, eu não sou um navegador português. Eu não tenho a experiência de controlar uma embarcação ou entender os pormenores de uma embarcação. Ou eu não tenho a experiência empírica de esperar que alguém volte de uma viagem longa de navio, em que você não sabia se você iria voltar ou não. Mas eu consigo declamar esse poema. Se eu consigo, de fato, realizar o sentido de mar português, né? Se eu consigo, de fato, realizar o sentido de valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Mas não no sentido básico, né? Porque todo mundo fica repetindo isso, inclusive fora de contexto, né? Mas no sentido profundo mesmo, né? Como o poeta está descrevendo ali aquele marujo português que fica meses, anos fazendo uma viagem para descobrir um novo mundo. Eu não realizei isso de fato, mas eu consigo te dizer isso. Eu consigo, inclusive, colocar expressão em cima disso, né? Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E foi um grande teatro que eu acabei de fazer agora. Ou um pequeno teatro. Eu não sou bom em teatro. Mas em algumas coisas eu sou bom em decorar, né? Apesar de não ser tão bom assim. Mas brincadeiras à parte, é isso, né? Então, quando ele coloca aqui no texto esse ponto, ele nos lembra disso, né? Que a gente tem que ter esse cuidado, né? Senão a gente acaba virando o sabor mestre zen, né? O sabor zen, né? Sabor praticante, né? Não é exatamente praticante, mas é sabor praticante, né? Eu tenho aqui eu fui ao Peru há um mês atrás. Eu não deveria ter ido, mas fui. Eu estava no processo pós-cirúrgico, mas eu fui ao Peru. E aí eu trouxe de lá um suco em pó de uma bebida peruana super tradicional que é chicha morada, que é maravilhoso, que é uma bebida feita à base de milho roxo, que eu gosto muito. Só que assim, não é milho roxo, é um suco, é um pó instantâneo que eu misturo ali na água. E aquela água fica com aquele sabor, com aquela aparência, e você toma e você até... talvez isso daqui seja chicha morada. Mas quem conhece chicha morada de fato vai saber que não é. A mesma coisa um suco de tangerina, né? Você toma aquilo, você sabe que não é tangerina e... tem o gosto lá, né? E no final a sua urina vai ficar laranja durante 2 semanas, mas tudo bem. Você paga ali o preço de viver esse sabor tangerina, né? É a mesma coisa aqui. É sabor transmissão de Koan, né? Sabor transmitir o Dharma, né? Então é isso que ele traz aqui nesse ponto no texto, né? A sua outra questão, que é interessantíssima,
e que é muito mais uma reflexão minha, e aí você conseguiu pegar assim exatamente uma reflexão que eu fiz lá atrás, que é que é a forma como eu carinhosamente observo Ananda. Ananda, ele era maravilhoso em muitas coisas, né? E aí os textos mesmo dizem, né? No início desse texto tá lá, diz que ele era bonito, lembrava de tudo, tinha boa aparência, né? Era conquistador, chegava, magnetizava o ambiente, né? Mas para além disso tudo, né? Eu percebo Ananda como de fato alguém que em determinado momento ele, pelo menos é o que eu acho de Ananda, né? Eu posso estar equivocado, mas é o que eu acho de Ananda. Ananda, ele em determinado momento, depois de viver tantos anos com Buda e tantos anos ouvindo esses ensinamentos, ele provavelmente ele tinha a capacidade de realizar pelo menos o primeiro estado de Arahat, e talvez ele tivesse a capacidade de realizar de fato a percepção da real natureza de todas as coisas. Mas ele opta de forma consciente por não fazer isso. E aí eu olho isso como, de fato, o aspecto Mahayana de Ananda, né? Porque Ananda, ele é o proponente do Hinayana, né? Da escola dos antigos, né? Graças a Ananda que a gente tem os sutras, o Vinaya. Os sutras e o Vinaya, ou Ananda ouviu aquilo, ou Ananda disse aquilo. Porque o próprio Shakyamuni Buda não vai escrever nada. Mas em todos os sutras e no Vinaya tá: assim ouvi. Ou tá: quando o honrado pelo mundo caminhar, blá, 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 o interlocutor de todas essas falas é Ananda. É Ananda que está falando ali. Em todos os sutras. Raras as exceções. Algumas exceções místicas aí, mas de forma concreta o que a gente tem, entre aspas, registro, e o que sobra de material arqueológico é a fala de Ananda. E aí, em determinado momento, Ananda opta por de fato decorar tudo isso. Porque ele poderia não ter decorado, ele poderia estar fazendo outras coisas, inclusive. O rolê dele foi decorar, mas ele poderia estar de fato fazendo outras coisas. Ele poderia estar praticando, simples assim. Ele poderia pegar esses ensinamentos todos e colocar em prática, mas quer dizer, não é que ele não praticou. Ananda praticou. Isso a gente tem que estar claro, né? Ananda era praticante. E por ele ser praticante, ele consegue decorar tudo. Por ele ser praticante, ele consegue entender o sentido dos ensinamentos, do Dharma, dos sutras. Ele consegue entender o sentido daquilo tudo. E por isso que isso chega até nós de forma tão fiel. A questão toda é que ele, ao dedicar o tempo de vida dele para isso, ele, inevitavelmente, ele teve que puxar o freio de mão para a sua realização particular. Para a sua realização enquanto Ananda, né? E mestre Keizan vai pontuar isso. E quando a gente olha na interlocução do texto, é isso que está por detrás. Então, no texto, no caso, raiz, você tem lá a história de Ananda. E aí você tem as circunstâncias. Quando é relatado os acontecimentos, são relatados 2 episódios distintos. O primeiro episódio, que é relatado no diálogo entre mestre e discípulo, ou seja, entre Mahakasyapa e Ananda,
Então a gente não está falando mestre e discípulo Buda, Shakyamuni e Ananda. A gente está falando mestre e discípulo Mahakasyapa e Ananda. Makakasho e Ananda. O primeiro episódio que aparece é Makakasho. Logo depois que Buda morre, reúne os outros arahats. Reúne os outros praticantes, discípulos diretos de Buda Shakyamuni, que realizaram o estado de arahat, que realizaram o estado de percepção primordial, o estado base de percepção. E chama Ananda. E diz: Ananda, nós queremos que você entre aqui. E Ananda quer entrar. Só que você não pode entrar porque você não realizou isso, você não realizou o básico. O dever de casa você não fez. Tudo bem, você copiou o texto inteiro, seu caderno é lindo, sua letra é maravilhosa. Só que você não fez o dever de casa. Todas as perguntas aqui, elas estão sem resposta. Então não adianta você ter o caderno lindo, você ter uma cópia exata do livro didático, se você não tem as respostas ali, se você não escreveu as respostas no livro. Então não adianta você copiar a prova e não marcar no cartão resposta. E aí era o caso de Ananda. Ananda copiou a prova inteira, só que ele não marcou no cartão. E aí essa foi a grande questão. E aí Makakasho, Mahakasyapa, disse: você só vai poder entrar aqui se você passar pelo buraco da fechadura. Ou seja, você só vai poder... E aí por isso que eu uso o exemplo da porta, né? Você só vai poder entrar aqui se você conseguir passar por essa porta. Essa porta na caverna. Então essa caverna, esse local onde estão esses seres, que são arahats, que são seres que realizaram inicialmente o caminho, não realizaram o estado de budeidade, mas realizaram o fruto. Eles estão lá nesse local. Então, para você entrar aqui nesse local, você tem que passar por essa porta. Você tem que passar por esse Dharma, por esse ensinamento. Então, não adianta você saber a porta. Você tem que passar por ela. E aí Ananda se concentra, realiza o estado de Arahata e passa pelo buraco da fechadura. Ou seja, ele diminui de tamanho e passa pelo... Isso é muito simbólico. Ele diminui de tamanho e passa pelo buraco da fechadura. Qual fechadura? De qual porta? A gente está falando de uma caverna. Então, que caverna era essa que tinha porta, que tinha fechadura? Isso é uma grande alegoria, né? Essa porta são esses ensinamentos. Ananda sabia fazer a porta. Ele sabia as medidas da porta. Ele sabia fazer a fechadura. Só que ele não passava pela porta. E aí, esse é o primeiro divisor de águas, né? E aí o segundo vai ser quando Mahakasyapa, já bem mais velho, né? Ou seja, aí num segundo momento, tá, passou a porta, ok. Agora todo mundo sai da caverna e vamos ver aqui o Dharma, né? Vamos ver quem é que realizou o Dharma. E aí, toma ali de conversa, toma ali de conceito, toma ali disso, toma ali daquilo. E a Ananda decorou tudo, sabia de tudo. E aí Makakasho simplesmente diz: Ananda. E aí Ananda... Pum. Aí Ananda... Sim. Ou seja, e é o que Keizan Zenji diz e Genroshi diz, né? Mahakasyapa não está só chamando Ananda. Ele está chamando a realidade inteira. Ele está chamando a real natureza de todas as coisas naquele instante, né? E aí qualquer palavra que Makakasho usasse seria factível de uma resposta sim. Mas Makakasho chama Ananda, o eu verdadeiro de Ananda, né?
E aí a Ananda fala, sim. E aí Macacachô? Ok, o eu verdadeiro está aqui manifesto. Então, se esse eu verdadeiro está manifesto, abaixa a bandeira, abaixa o mastro. Abaixa essa percepção de um eu separado. Ok, tudo bem, tem um eu que respondeu aqui. Então, mesmo esse eu que respondeu aqui, abaixa isso. E aí, quando a Ananda de fato solta isso, o que aparece na cabeça, a face original se manifesta e tudo mais, né? Mas isso só acontece, veja bem, 40 anos depois de Ananda começar a praticar. Porque Ananda, de fato, se torna monge com 20. Buda Shakyamuni morre 40 anos depois de realizar o caminho. Ananda nasce quando Buda Shakyamuni realiza o caminho. Ou seja, quando Buda Shakyamuni morre, Ananda tem 40 anos. Quando Ananda realiza de fato o caminho, Ananda já tinha 60 anos. Nesses 20 anos iniciais de prática, de fato, junto a Buda Shakyamuni, Ananda poderia ter realizado o caminho. Ele teria meios hábeis para isso. Só que ele opta por não fazer isso. E isso é minha percepção, percepção do Shoei, né? Vamos abrir um disclaimer aqui. E ele faz isso para decorar, de fato, todos os ensinamentos. E aí, de uma forma generosa, os ensinamentos chegam até a gente, por causa de Ananda. Por isso Ananda é muito importante em qualquer tradição budista. Qualquer tradição budista. Não tem uma tradição budista que diga que Ananda não é importante. E se tiver, tome cuidado, porque talvez não seja uma tradição budista. Porque Ananda opta por decorar de fato as coisas. Ele opta por servir. E aí ele, depois que Buda Shakyamuni morre, olha só, o cara decorou tudo. Sabia de tudo. Mesmo assim, e aí Ananda é interessante, né? Ananda percebe que tem alguma coisa aqui, que é além dessas coisas todas que eu decorei. Tudo bem, essas coisas que eu decorei são muito importantes, mas tem alguma coisa aqui. Então, deixa eu ficar junto do cara que talvez tenha percebido alguma coisa. E a Ananda fica servindo o Macacachô. Fica como atendente pessoal de Macacachô por mais 20 anos. E aí tem gente que quer transmitir Koan da noite pro dia. Então é sabor, mestre Zen, né? Mas é importante a gente ter isso em mente, né? Porque Ananda foi assim um cara muito especial e muito generoso. Muito generoso. É por isso que dentro da liturgia da nossa ordem, todos os dias nós lembramos de Ananda. Dentro da nossa ordem da Sotoshu, existe um ato litúrgico que se chama Ogu Fugin, ou seja, é uma cerimônia para todos os que realizaram o estado de Arahata. Isso inclui Ananda. E isso dentro da Choka, que é a nossa liturgia matinal. A nossa liturgia vespertina, a banca, nós honramos Ananda. Então nós começamos a banca com Namudipo Butsu, Namudipo Ho, Namudipo So. Tomo refúgio, né? E honro a todos os Budas nas 10 direções, a todos os Dharmas nas 10 direções, a todas as Sanghas nas 10 direções. Namo Honshi Shakyamuni Buda, né? Ofereço homenagens ao nosso Honshi, ao nosso mestre original, o Buda Shakyamuni. Namo Honshi Shakyamuni Buda, né? Namo Kanshi Dai Hudai Kanzeon Bosatsu, né? Namo Daizu Daihi
Kyuku Kanzeon Bosatsu, né? Honra. Nós honramos a grande misericórdia, a grande compaixão, que é a manifestação de Kanzeon, né? De Avalokiteshvara, do Bodhisattva da compaixão. Namukei Kyo Anan Sonja. Anan Sonja é Ananda. Sonja é venerável, é honrado. Ao venerável Ananda, né? Keikyo, que nos proporcionou os ensinamentos, que nos proporcionou o Dharma. Então nós lembramos de Ananda todos os dias. Ananda é muito importante dentro da nossa tradição, porque é aquele que nos lembrou o Dharma, que lembrou o Dharma para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, assim, é óbvio que a gente só está aqui hoje por causa de Shakyamuni Buda. A gente, no sentido, nós aqui, budistas, dentro desse nosso rolê, dessa nossa história aqui. Mas é graças a Ananda, que é esse sujeito aqui que a gente está estudando, que os ensinamentos chegam até a gente, né? Então, obrigado, Eko-san, você lembrou, essa é uma colocação muito particular minha, né? É a minha percepção de Ananda. Eu posso estar completamente equivocado, e aí os universitários ou os fiscais de Dharma que estão aí presentes, a gente pode conversar depois. A gente, quem sabe, pode até cada um de um lado levantar uma bandeira e começar a discutir sobre o Dharma. Sem problema, tamo aí. Eu não sou o detentor, o senhor dos ensinamentos budistas da escola Soto, longe de mim. Muito pelo contrário, eu sou um praticante, um tão simples, mortal e normal praticante, que estou aqui querendo compartilhar um pouco dos ensinamentos com vocês e a gente conversar e chegar junto em algum lugar, talvez. Ok. Gyosei-san coloca assim, né? Roshi, sobre essa realidade que nos perpassa ou que nos atravessa, como no exemplo da realidade que atravessa Shakyamuni Buda e Makakasho ao levantar a flor, gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso. Por que temos esses momentos de reconhecer essa realidade tal como ela é, mas mesmo assim acabamos voltando para esse eu pequeno, ou realidade separada, dual? É uma boa pergunta. Não sei. Não sei, só sei que foi assim, né? Como dizia Chicó. Porque a gente de fato não realizou o caminho. A gente sabe fazer a porta. A gente sabe de que madeira é a porta. A gente sabe como cortar aquela madeira. A gente sabe como colocar aquela porta. A gente sabe como colocar os ferrolhos. Como colocar a maçaneta. Mas a gente de fato não abriu a maçaneta e passou pela porta. E quando a gente passar pela porta, de fato esse eu pequeno ele não se manifesta mais. Porém, e a gente tem que ter cuidado com isso, a gente pode de fato conseguir abrir a porta. E de fato a gente pode conseguir de alguma forma encontrar meios hábeis para explicar que existe uma porta, que essa porta pode ser aberta e que tem alguma coisa para fora dessa porta. Só que quando a gente realiza isso, que é um segundo, um lampejo, quando a gente volta, a gente não tem palavras para descrever isso. E aí a gente vai ficar procurando meios hábeis.
E aí, quando tem alguém procurando meios hábeis para ensinar, quando tem um eu querendo ensinar alguma coisa sobre o Dharma, geralmente a gente perde esse Dharma. Que é o problema de Ananda, de fato. Porque mesmo que Ananda tenha realizado o caminho enquanto o Buda estava vivo, ele não teve meios hábeis para explicar isso. E aí a grande marca de um Buda não é somente ele realizar o caminho, que já é um feito gigante. É ele ter meios hábeis para explicar como ele fez isso. E não se deixar levar pela realidade que está se manifestando ali. Porque a realidade faz com que esse eu pequeno surja. Quando eu interajo com o copo, tem um eu interagindo com o copo. Quando eu interajo com vocês, agora nesse instante, tem um eu interagindo com vocês. A não ser que eu faça teatro. Eu posso aqui ficar fazendo voz de mestre Zen, tranquilo e calmo, e mostrando que o caminho foi realizado. Aí a gente pede para o editor colocar uns efeitos aqui atrás de luz e esplendor e coisas místicas. Só que não. De concretamente, nós existimos dentro dessa realidade separada. Então, a gente pode conseguir falar sobre sair do samsara. A gente pode conseguir falar sobre manifestar a real natureza de todas as coisas. Mas toda vez que a gente fala sobre isso, a gente está dentro do samsara. Toda vez que a gente fala sobre isso, a gente está dentro desse processo de ignorância, ou de percepção ignorante da realidade. Inclusive quando a gente percebe a realidade, né? Esse é o problema. A gente percebe a realidade assim. Então, a gente está sempre dentro desse ciclo, né? A gente está sempre dentro dos 12 elos que geram a percepção equivocada da realidade. Quando você sai desses 12 elos, você é Buda. E aí você não manifesta mais essa percepção equivocada. E aí, de fato, você não manifesta mais. Né? De fato, o Buda Shakyamuni não manifestou mais a percepção equivocada. E aí ele interagia com todas as coisas através dessa mente Buda, que estava perpassando ele o tempo todo. Em tempo de vida, né? E aí, quando ele morre, ele entra no quê? No paranirvana, né? Ou seja, a extinção desse corpo, e essa mente volta a ser integralmente parte dessa real natureza de todas as coisas. Então, agora Buda Shakyamuni está nos perpassando, né? Agora os 7 Budas do passado estão nos perpassando. Os Budas, né, do passado estão nos perpassando, né? E através da generosidade, da benevolência de Buda Shakyamuni, a gente teve meios hábeis o suficiente para receber os ensinamentos, guardar os ensinamentos através do nosso querido amigo Ananda e passar de uma geração para outra esses ensinamentos. E passar de uma geração para outra esse selo da mente. Ou seja, essa verificação de que esses ensinamentos de fato foram realizados. Então, tudo bem, você não é um Buda. Eu não sou um Buda. Eu não sou um Bodhisattva. O meu professor não é um Buda, não é um Bodhisattva. Mas, com certeza, o meu professor de fato realizou o caminho. Ou realizou essa penetração no caminho. Se eu realizei ou não, não sou eu que tenho que dizer isso. Não sou eu que tenho que... Eu não atesto por mim. Quem vai atestar por mim vai ser o meu professor. Vai dizer, isso daqui deu certo. Isso daqui está um pouquinho equivocado. Vamos melhorar aqui, melhorar ali.
E aí é aquilo, a gente tem que ter cuidado na hora que a gente fala isso, né? Porque senão a gente fica no sabor mestre zen. Senão a gente fica nesse sabor transmitir koan, né? Aí fica caricato, aí fica feio. Pelo menos pra mim, né? Eu acho. Eu acho feio. Mas tem gente que gosta disso. A gente respeita. Eu acho feio. Né? Então assim, e aí a gente tem algumas marcas, algumas eu não vou dizer diploma, porque diploma é, um, é uma palavra perigosa e, e porque eles podem ser falsificados. E, e um tanto quanto controversa. Mas existem alguns atestados, digamos assim, que se passa de uma geração para outra e que é perceptível, né? Geração de mestre e aluno, né? E que é para além disso tudo, desses diplomas, né? Porque assim, uma coisa é aqui o que a gente chama de samsara, né? E como a gente funciona dentro do samsara. Então, para funcionar dentro do samsara, existem alguns marcadores sociais, por assim dizer. A realização da mente Buda está para além desses marcadores sociais. Então, assim, de fato, quando o meu professor diz fulano de tal, que é meu aluno, recebeu a transmissão do Dharma, eu acredito. Foi o meu professor que disse isso. Aquela pessoa, de fato, para o meu professor, recebeu a transmissão do Dharma. O Dharma foi transmitido de uma mente para outra. O selo foi atestado. Então, de fato, aquela pessoa está ali e recebeu aquela transmissão. E se ela é apta ou não no âmbito cível para isso, aí já é outra história. E aí a gente não está falando sobre isso aqui. A gente está falando sobre a transmissão da percepção da real natureza de todas as coisas. Então, esse é o ponto. O que é transmitido, né? Então, quando a gente estuda o Dankoroku, a gente está o tempo todo estudando e vendo isso, né? O que foi transmitido? Então, quando o Shakyamuni Buda levanta a flor, quando o Makakasho diz abaixa o mastro da bandeira, né? Quando Ananda puxa, spoilers do próximo capítulo, né? Quando Ananda puxa a Okesa, e assim sucessivamente, alguma coisa ali foi transmitida. A gente está falando sobre esse Shobogenzo, sobre esse olho do Dharma verdadeiro, do tesouro do Dharma verdadeiro, esse olho da mente do tesouro do Dharma. É isso que é transmitido, né? Esse Shobogenzo. Que aí chega em Mestre Dogen, e aí Mestre Dogen tem que escrever 100 capítulos, ou quase isso, para conseguir dar um vislumbre do que seria isso, né? Então, assim, esses mestres, eles têm esses momentos de compaixão em que conseguem trazer isso pra gente, né? De alguma forma, né? Então, assim, essa mente que perpassa, está perpassando aqui o tempo todo. Está perpassando aqui o tempo todo, né? E o problema é que a gente, de forma ignorante, acaba não realizando isso, né? Tudo bem? Avançamos bastante no tempo. Gostaria de agradecer a presença de todos, todas. Juntamos nossas mãos, palmas com palmas. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos, todas, realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo. Oferecemos a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e oferecemos a Mahaprajna Paramita, a paramita da sabedoria completa e perfeita, que é a mãe, que é o útero de todos os Budas.
Em algum local deste vídeo vai ter um sininho para ativar notificações, um botão para se inscrever, cards para os vídeos anteriores e também o nosso Takohatsu virtual, né, para ajudar a manter as atividades da Sangha. Muito obrigado a todos, fiquem bem.